Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe neste momento, que nós possamos estar de coração e mente abertos para receber e entender o Evangelho desta noite. Então vamos elevando nossos pensamentos ao Senhor da vida, que é o nosso refúgio, nossa fortaleza, que é o nosso libertador. E ao Mestre Jesus, vamos abrindo nossos braços para recebê-lo. Abrindo também nossos corações a Maria de Nazaré, nossa Mãe Maior. E agradecendo aos Espíritos benfeitores que aqui se encontram, para nos dar todo o respaldo, todo o apoio e sustentação para a reunião desta noite. E assim, Mestre querido, vamos pedindo tuas bênçãos de luz, de paz, a todos aqui presentes, aos trabalhadores, aos diretores desta casa, especialmente a nossa presidente, que ela possa se restabelecer o mais rápido possível. E vamos te pedindo que a nossa fé seja renovada através das tuas vibrações de amor e paz que nos transmite. Que o nosso palestrante, Dr. José Nilson, esteja hoje intuído sempre, como sempre, por seus mentores, para nos fazer entender a palestra desta noite e para que essa palestra cale fundo em nossos corações, para que nós possamos levar por toda a nossa caminhada, absorvendo e praticando, e também passando ao nosso próximo. Se conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Graças a Deus. Uma boa noite, né? Que a paz de Jesus fique com todos nós. Eu vou fazer algumas reflexões. Da outra vez começamos a fazer algumas reflexões sobre mediunidade. Algumas reflexões. Porque a mediunidade, ela é de importância imensa. Naturalmente que a grande massa dos cientistas ainda não despertaram para isto, porque um número grande de cientistas ainda estão baseados em teses materialistas. Então, se Deus não existe, se o Espírito não existe na opinião dele, então mediunidade não pode existir. A gente entende perfeitamente. E um número grande de doutrinas religiosas também nega a mediunidade, mas nega com medo de derrubar alguns postulados dela, alguns dogmas, porque na realidade todas as religiões é fenômeno mediúnico que está por trás. Mas a gente até entende essa união entre alguns religiosos e o materialista nesse caminho. Só que a mediunidade, por ser um fenômeno que sempre existiu na humanidade, só que quando chega em Allan Kardec, ele toma um caminho novo, porque o Allan Kardec, ele estuda, ele traz um trabalho metodológico, explicando como é aquilo, para poder ser pesquisado e estudado no futuro, que é o que acontece. Já aconteceu em algumas figuras fantásticas estudando mediunidade, e vai estudar mais ainda, porque apenas está começando esse trabalho. É um sentido, porque nós temos os sentidos normais da visão, da audição, do tato, da gustação, mas nós temos
também o sentido mediúnico, é um sentido novo, porque o mediúnico é o sentido espiritual, para o homem ter consciência que ele, sendo espírito, e através da mediunidade, ele vai ter uma ideia de como é a posição dele no futuro. Ó, se você matar, já sabe como é que vai ficar. Se você roubar, se você suicidar, se você viver do bem, se você viver organizado, na fraternidade, ele vai saber o estado que fica cada um, até porque a mediunidade vai trabalhar a evolução de cada um. É um processo evolutivo. Então, como a mediunidade existiu, e a partir do Allan Kardec ela toma um caminho novo de ser estudada, então a sociedade vai precisar estudar a mediunidade e tomar um caminho ético-moral para a mediunidade. O caminho ético-moral já foi dado, porque a mediunidade ela tem como ética-moral a ética ensinada pelo Cristo. Então ela já tem esse caminho pronto. Mas o caminho científico ainda tem muitas interrogações para nós, mas isso vai acontecer. Então, no estudo da compreensão da mediunidade, é muito importante a gente entender, lá atrás, como é um fenômeno antigo, sempre existiu com a humanidade, faz parte, é um sentido biológico, é orgânico a mediunidade. Então, lá atrás, o profeta Joel é um daqueles profetas, você pode botar entre parênteses médium, porque profeta e médium é a mesma coisa. É que naquela época não existia a palavra médium foi o Allan Kardec que cunhou. Então, a partir do Allan Kardec tem a palavra médium, mediunidade, veio com Kardec. Então, lá atrás, o profeta era médium. Então, o profeta Joel, que é muito tempo antes do Cristo, muito tempo antes, ele diz assim, está lá escrito, alguém pegar a Bíblia vai encontrar isso lá, ele dizendo assim, quando no fim dos tempos, ou seja, com a evolução dos tempos, ele diz, os jovens profetizarão e terão premonições, seus filhos terão visões, os velhos terão sonhos, e as servas e as servas profetizarão. Ou seja, ele está dizendo que o fenômeno mediúnico será em massa para todas as pessoas, que é o que os espíritos disseram a Allan Kardec, e ele, na pesquisa dele, chegou a essa conclusão. Porque a pesquisa da mediunidade, a importância disto, a sociedade, lógico que ainda não percebeu, mas bem, nesse século já vai perceber, nesse século mesmo, não vai precisar outro nesse. A gente sempre chama a atenção disso. A luneta, o Galileu descobre o universo cósmico. O microscópio, o Pasteur trabalha muito com o microscópio, descobrindo esse infinito número de seres microscópicos. As bactérias, os fungos, tudo está lá descoberto no microscópio. É uma revolução, tanto para a coisa bem pequenininha, como para as coisas gigantes. A mediunidade é o laboratório que o Allan Kardec trabalha para descobrir esse mundo invisível que nós estávamos mergulhados dentro dele. Igual o Pasteur com o microscópio, igual a luneta, a mediunidade é essa luneta e esse microscópio, só que agora dirigido na compreensão espiritual. Então ele vem. Então a sociedade não entende porque no momento atual, aumenta tanto. Você vê a televisão anunciando, as rádios, jornais, está aumentando o número de depressão, tem não sei quantos milhões de depressão no mundo todo. Está aumentando essas síndromes, tudo quanto é síndrome que a gente vê. Está aumentando o número de violência, as cadeias não dão conta. Está aumentando o número de distonias mentais, os manicômios não dão conta, os hospitais psiquiátricos. Aí diz, está aumentando o suicídio, está aumentando a sexualidade descontrolada, está aumentando o uso de drogas. Lógico, a mediunidade está aumentando. O camarada não tem ideia do que é isso e não tem a caminhada, a ética moral que a mediunidade ensina, o jeito vai se perder. É natural que tenha esses distúrbios. O distúrbio vai ser tão grande que vai obrigar os homens de ciência a estudar isso.
Então a mediunidade, ela será objeto de estudo em massa da psiquiatria, da psicologia, das ciências sociais, da política, da educação. Ninguém duvide disto. É só questão de esperar um pouquinho que vai ver, não vai ter. Então eu vou fazer algumas reflexões sobre mediunidade. Naturalmente que tem grandes cientistas que estudaram a mediunidade. Primeiro foi o Allan Kardec. O livro dos médiuns é a base do estudo da mediunidade. Porque ele deixou ali a coluna pronta, as lajes, aí vai tendo os acabamentos, as discussões, as interrogações, porque as interrogações são imensas, e as pesquisas que vai acontecendo. Isso vai acontecendo e vai pesquisando. Então, na época lá do Kardec, apareceram cientistas muito bons estudando o assunto. Um Crook, um Bolzano, um Richer, Gibier, são pessoas, Delane, são pessoas, Leondini, são pessoas de muito preparo. Alguns até ganhadores de prêmio Nobel, como Richer, como Crook, ganhador de prêmio Nobel, estudando o assunto. Criando até a metapsíquica que o Gustavo Guillet criou, a metapsíquica, mais Richer, para estudar o assunto, com outro nome, achando, querendo se afastar. Como recentemente a parapsicologia do casal Rini, estudando o assunto. Mas o Kardec já deixou toda a base lá. E nós temos, e aqui recentemente tivemos algumas pessoas estudando. Tivemos alguns estudos pegando o fenômeno mediúnico, informação espiritual, como alguns estudando alguns fenômenos que o Divaldo apresenta, do assunto, estudando o André Luiz, que traz uma contribuição, uma coisa fenomenal, as contribuições do André Luiz, e alguns debruçando nesse estudo, tipo o Marlene, outros que estudou bem o André Luiz para falar do assunto. Mas também nós tivemos aqui alguns encarnados estudando bem. O Hermílio de Miranda fez um estudo bom sobre mediunidade. O Jorge Andréa, talvez um dos estudos maiores, o Jorge Andréa, sobre mediunidade. Recentemente tem o Décio fazendo garimpagem. Ele, como professor de fisiologia, ele está fazendo garimpagem, ou seja, não é que ele está pesquisando, ele vai juntando as informações que tem e vai trazendo. Então o Hermílio de Miranda, né? Não sei o que eu digo, o Hermílio de Miranda, que tem uns trabalhos bons também sobre isso. Mas algumas colocações, eu gosto muito dos trabalhos do Jorge Andréa, porque como Jorge Andréa, eu tenho estudado o Jorge Andréa, ele tem uns trabalhos fantásticos. Mas vamos fazer algumas colocações para reflexão nossa. Então, uma da mediunidade, a gente sabe que vai entrar em contato com o espírito. Eu não vou nem enveredar hoje pelo estudo anímico, senão não vai dar tempo para a gente, o animismo, que é um trabalho também muito interessante. Como a parapsicologia, estudando isso, é muito interessante. Eu não vou enveredar por isso, vou pegar só algumas coisas de mediunidade por causa do tempo. Então vamos pegar uma que o Jorge, ele gostava de conversar, conversei muito com ele sobre isso, sobre mediunidade captativa. Ele até definia, ele diz assim, a mediunidade de captativa e mediunidade receptiva. Ele faz essa diferença. Ele diz o seguinte: a mediunidade captativa é o sujeito que vai captar. É o médium que vai captar. Ele não vai receber, ele vai captar. Ele chama atenção, e nós podemos seguir, porque a mediunidade, você imagina, é do espírito que vai se comunicar com o outro aqui. Vai entrar em contato, aquele perispírito com o perispírito. Imagine quantas reações químicas, físicas, fisiológicas está acontecendo ali. Porque o que se sabe atualmente é uma parte das reações que acontecem da glândula pineal para baixo. A glândula pineal, se sabem as informações, que a glândula pineal não era entendido o assunto, quase não se discutia. Foi o André Luiz, no livro Missionário da Luz, que traz uma informação que começou a acordar pessoas.
Porque a glândula pineal, o Lenner, que fez o estudo bioquímico da glândula pineal, descobriu a melatonina, foi depois do trabalho do André Luiz. Veio depois. Os estudos que vieram fazer. O André Luiz chamando a atenção da glândula pineal como uma glândula importantíssima no fenômeno mediúnico. Aí, mais recentemente, o Sérgio Felipe, trabalhando com os cristais da glândula pineal, ele também traz umas informações muito interessantes. Porque o que se sabe é de glândula pineal para baixo. E assim mesmo parcial, porque a glândula pineal, ela é como se ficasse entre a dualidade espírito-matéria, ela faz essa ligação. Essa glândula, que o André Luiz chamou a atenção, que diz no fenômeno mediúnico, porque ele como espírito observando ali na psicografia do Chico e de alguns médios, ele diz assim, ela toma um caminho como se fosse uma flor, um lótus, ela brilhando, ele vê, ele chama a atenção disso. E aí é porque ela tem uns cristais, esses cristais funcionam, talvez na linguagem bonita do Sérgio, ele falando como se fosse um lugar de espelho, vários espelhos assim. Então, aqueles cristais, ele traz as informações e ele vai refletir as informações que estão vindo, a imagem ainda física que está vindo, reações físicas, ele pega e vai jogar para o tálamo. E essa informação, quando cai no tálamo, ela vai ser transformada em bioquímica, neuroquímica, a partir do tálamo. O tálamo, ele vai jogar para a córtex, e na córtex ela vai depender de qual a córtex que vai ser para visual, para auditivo, onde é que vai para acontecer. E na córtex ela vai mostrar o sinal e vai trazer para a consciência, é a parte mais final dela. Mas isto tem uma série de reações químicas acontecendo, tem uma série de reações físicas acontecendo. Agora, antes da glândula pineal, ainda é uma série de interrogações maiores do que essa agora, que tem bastante, porque esses detalhes são cientistas que vão fazer. Por que é que não sabe a bioquímica da mediunidade? Porque os grandes bioquímicos nunca resolveram estudar. Não resolveram estudar. É igual, às vezes eu digo até brincando lá na Associação Médica, eu digo com os meninos, eu digo, olha, os espíritas necessitavam que viessem grandes cientistas para estudar o assunto. Mas os caras ainda estão muito orgulhosos, acham que isso é bobagem, não vem. Então os espíritos olham para nós e dizem, olha, quem está com boa vontade é essa meia dúzia de jumento aí, vamos aproveitar eles, porque os sábios não querem, vamos aproveitar esses que estão com vontade de fazer alguma coisa e vamos trabalhar eles, porque não tem outro jeito. Então, essas informações nós até sabemos, mas tem outras, porque o espírito, quando joga a informação para cá, como é essa nuvem de elétrons que vai passar para cá e que ele vai passar às vezes em nível inconsciente, porque a mediunidade captativa, é essa que eu queria dizer, o seu espírito está aqui, pelo grau de evolução dele maior, ele às vezes estuda um assunto, se interessa, um cientista começa a se interessar por um assunto, um artista começa a se interessar por um tipo de arte, fazendo músicas especiais, esculturas, pinturas especiais, às vezes vários pensadores de caminho diferente, às vezes grandes escritores, como um Goethe fazer o Fausto, imagino a força do homem desse. Só que é como se o espírito, ele capta a informação que já está aí. Ele capta a informação. E essa informação vem e ele capta de espíritos mais evoluídos do que ele, porque ele está se interessando por um assunto, ele capta. E essa informação vem em nível inconsciente, porque ela entra pelo inconsciente. É como se o sujeito, normalmente, nós temos, é como se tivesse aqui o corpo físico, o corpo etérico, tem o perispírito, o corpo mental, mas o inconsciente, o consciente nosso, o inconsciente atual, o inconsciente passado, o inconsciente futuro, o arcaico e o inconsciente puro lá atrás, você tem como se visse correntes
capaz de fazer desfilar essas informações mediúnicas como se fossem rios. O centrífuga, ele também tem isso. Nos desenhos que dá a gente para mostrar bem isso. Então, quando ele capta essa informação, ele captou e trouxe para o inconsciente dele. Essa informação para o inconsciente dele, às vezes, ele consegue trazer para o consciente e faz uma obra de arte e ele não entende, e as pessoas chamam isso de inspiração ou de intuição. Muitas vezes o que é chamado de inspiração e intuição é uma mediunidade captativa e ele não percebeu. Ele chama de inspiração, ele diz que foi inspiração. O Alberto Einstein, ele conta que ele estava na frente da janela olhando, eu não sei se era em apartamento ou casa, ele olhando para os céus, e ele disse que viu os céus se abrindo, e ele, em 10 minutos, ele viu toda a teologia, a teoria que ele chama da relatividade. Isso daí, ao sujeito disse, é uma intuição, ou ele estava fazendo uma grande captação naquele momento mediúnica. Às vezes a gente vê o tal Skov dizendo que quando os momentos de inspiração dele, ele ficava com a febre alta, nos momentos de vinha, porque o fenômeno mediúnico, ele altera o problema hormonal, altera o problema bioquímico. Isso já tem trabalhos, experiências boas sobre isso. Então essa mediunidade captativa, muitas vezes, é um fenômeno mediúnico. Mas isso, às vezes, quando vem para a consciência, é que você traz. A consciência é a parte intelectiva nossa, nós podemos deduzir, fazer colocações intelectual. Mas tem informações que ficam em nível inconsciente que não é intelectiva, você apenas sente. Você não sabe descrever. Por isso que tem pessoas que dizem, eu não sei como é, não tem palavras para descrever isto. Como é que um artista faz determinadas obras que a gente diz, mas ele não tem uma base aqui. Esse camarada trouxe isso de onde? E você... E às vezes ele nem sabe. Aí tem alguns que dizem, não, é dele se ele tiver grandeza para isso, mas na maioria das vezes, às vezes não tem, porque ele está trazendo informação que ninguém nunca trouxe. Então não é dele, é uma informação nova que ele está trazendo. Ele abre esse leque captativo que muitas vezes é chamado de inspiração, e às vezes é um fenômeno mediúnico. Quando ela está no nível de consciência, nós só interpretamos quando vem para o nível da consciência. Mas quando está no inconsciente, você às vezes não interpreta, você apenas sente. Por isso que esses fenômenos, muitas vezes você apenas sente. Você não sabe definir o que é o amor, você sente o amor, você não sabe definir a bondade, na realidade, você sente a bondade, o que é esses camaradas. Por isso que Jesus fala, só os puros de coração verão a Deus, porque é outro nível que ele entra, noutra frequência. Agora, nessa captativa, mas tem a mediunidade que você receptiva, que é normalmente a maioria das mediunidades receptiva. O sujeito recebe a informação, tem a vontade do espírito que quer trazer a informação e tem também o desejo daquele que quer captar. Então essa vontade e desejo faz com que ela venha. Ela vem e só vai ser registrada quando você traz para a consciência. Mas até antes de trazer para a consciência, muita coisa está acontecendo. É um número grande de fenômenos que estão acontecendo. E que o Allan Kardec vai dividir isso em manifestação inteligente e material. Você pega, por exemplo, o fenômeno, vamos pegar o fenômeno de materialização, é um fenômeno fantástico de materialização, que é muitas interrogações ainda na cabeça das pessoas. Foi estudada por alguns, o Bozano estudou, o Krug estudou, tem bastante estudos sobre isso. Mas você pega, por exemplo, um médio de materialização, porque a materialização, o espírito vai se materializar, e vai ser visto aos olhos nus. Não vai precisar o fenômeno da evidência, ele vai ver, porque todos vão ver. Agora, como é que acontece aquele fenômeno? Porque
vai aparecer aquela substância leitosa que normalmente vem, que na maioria vai sair pelos orifícios naturais do médium, às vezes pelo nariz, pela boca, que sai mais, mas pode sair pelo ouvido, qualquer orifício natural pode sair, mas mais é aqui na cabeça que vem. Mas aparece, e a maioria dos médiuns, eles estão em transe inconsciente, eles estão inconscientes, mas a Esperança, a Elizabeth da Esperança foi bem estudada e ela não ficava inconsciente, ela ficava consciente e vigia. A gente dizia aí, por que ela ficava? E essa substância, como acontece ela? Porque ela às vezes fica às vezes luminosa, porque tem na composição dela o fósforo. Ele tem na composição fósforo. Mas ela, ao mesmo tempo, ela tem composição que saiu partes do sangue. Para entender esse fenômeno, você tem que entender o fenômeno lá da glândula pineal, tem que entender o fenômeno bioquímico da neuro, do sistema nervoso do sujeito, e esse problema da circulação que ele tem, é como se saísse substâncias que ele chama de ectoplasma, e essas substâncias, o André Luiz já chamava a atenção que é lá nas mitocôndrias que faz essas trocas na mitocôndria. É como se formasse o ATP, é como se ele tenha composição, mas ele tem uma força inteligente, porque o ectoplasma ele sai do médio, mas ele sai dirigido para tomar conta daquela figura psicoeletromagnética lá do médio, para ele se materializar. E pode se materializar total, parcial e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, quando isso não acontece ou precisa voltar, você vê ela voltando para o próprio médium que mandou, parte dele voltando para ele. Mas isto tem uma série de reações, porque você olha, ele está materializando. Mas você pega uma materialização, por exemplo, da voz direta, a voz chega aqui e começa a sair. O cara diz, mas como é? Uma voz direta, como se fosse um microfone. E os espíritos é capaz de fazer um aparelho fonador. Pega do médium a cópia do aparelho fonador e faz a cópia e o som vai sair dali. Às vezes ele pode precisar de um momento, ele faz uma parte dessa materialização em cima aqui do objeto para poder ter a pancada nesse objeto. Ele está fazendo aqui para ela responder. Então eles estão fazendo, às vezes o espírito vai fazer uma informação, por exemplo, o sujeito vai fazer uma cirurgia. Eles às vezes pode fazer com que só aquele braço que fique neutralizado, só o braço. E essa informação, só o braço, que a gente vê, por exemplo, na mediunidade da psicografia, o sujeito está escrevendo e tem consciência, porque a informação está vindo do espírito, no perispírito, está passando por uma série de filtros para chegar aqui embaixo, uma série de filtros. Quando chega, imagine passar chega o disco energético dos chakras para fazer essa mudança, para cair aqui na glândula pineal, para depois vir descer. Ele vai passando por vários filtros, até quando ele toma consciência, mas às vezes ele faz sem entrar na consciência. É como se pegasse o perispírito para o perispírito, joga a informação direto no braço do médium, sem precisar passar para a consciência, e o médium não sabe explicar que ele não tem controle do braço, está escrevendo naquela velocidade que ele nem sabe o que está escrevendo, porque a informação está sendo passada, mas ela não trouxe para a consciência, ela ficou só em nível de inconsciência, ela fez isso no nível de inconsciência. É uma coisa fantástica, porque na maioria das vezes ela vem. Então você pega o médium, ele recebe a informação. Quando ele tem consciência, ele está escrevendo com consciência,
Mas às vezes tem médiuns que além de estar escrevendo, ele está ouvindo, ele está escutando, está vendo as imagens, está escrevendo o que ele está vendo, está ouvindo. É uma variedade, porque tem uma série de variedade de coisas que está acontecendo num fenômeno mediúnico. Então você pega o sujeito, escuta, ele vai escutar, vem a informação, como eu disse, da glândula pineal para cá, porque antes vai informação, os discos energéticos do chakra que joga para a glândula pineal que a sede está no corpo etérico, joga para aqui, para o tálamo, para levar para o córtex, para depender da região que ele vai ouvir. Então o cara diz, olha, eu escuto, mas tem uns que dizem, eu escuto o externo. Outro diz, não, eu escuto dentro do cérebro. Porque ele vai ter diferença nesse caminho, como é que é feito. Então tem uma série de interrogações. A evidência é a mesma coisa, o sujeito vê e ele diz, ele está vendo, às vezes até com os olhos. Ele vê com os olhos, quando ele vê com os olhos, é na região do bastonete, que é uma célula visual que recebe pigmentos, que vê. E ele fica de lado, por isso que o médium que vê com os olhos, ele vê assim meio de lado, se ele concentrar ele para de ver, porque ele está vendo assim, e mais fácil ver no escuro, na penumbra, porque os bastonetes funcionam mais para a penumbra, então ele vê. Mas tem gente que diz, eu vejo lá dentro, eu não estou vendo aqui. Então isso é um fenômeno que também lá dentro é como se houvesse do perispírito para aqui, entrando direto, sem passar às vezes no nível de consciência dele. Então tem uma série de fenômenos, cada coisa dessa tem um material imenso. Eu estou puxando assim, mas cada um tem uma série de explicações. A gente fica. A psicocinergia é muito interessante. O sujeito pegar um objeto, pegar um quadro antigo, pegar uma joia, um brilhante, ele pegar e descrever as pessoas. A gente diz, puxa, de quem foi aquilo, porque teve crimes ali por trás disso. É complexo um caminho desse, para você entender. Lógico que está. Mas boto a mão aqui, ficou uma impressão digital aqui, então em tudo fica a impressão, ficou. Mas para o espírito, às vezes, pegar aqui e descrever cenas, às vezes tem espírito junto orientando, dizendo para ele, explicando, para a mediunidade ficar, senão ele sozinho não sabe explicar isso. Tem uma série de reações, cada um detalhe desse, eu estou dizendo que tem uma série de reações acontecendo e algumas interrogações imensas. Como são essas cadeias bioquímicas que do tálamo para cá, que até vai dar mais fácil, já tem em parte já descoberto. Como é que são as reações, como é que está acontecendo? Essa substância formou essa outra para fazer. Mas tem as informações da física. Como é que essa frequência passou e como é que isso saiu da frequência física para vir a bioquímica, para vir a informação? Ficou essa mensagem gravada lá na zona energética. Hoje, com o estudo da física quântica, já começa a abrir um leque de entendimento melhor disso, que essa mediunidade vai ser estudada com muitos detalhes. Imagina no sonho, o espírito sonha e ele chega e ele lembra, ele só lembra quando sai de um lobo e vai para o outro, porque senão ele não lembra, se ficar só no lobo ele não vai lembrar. Mas quando ele vem, porque às vezes ele precisa essa mediunidade onírica, o sujeito às vezes, como eu estou dizendo, ele vai sentir só aqui, só na perna, vão trabalhar ele, vão operar a ele. Fez quase igual um hipnotismo, que você mete a agulha no sujeito, ele não sente. Por que ele não sente? Como é que essa informação? Porque está saindo de mente para mente, mas ele não sente. É como se você ficasse do perispírito direto para o corpo e direcionado para aquilo. Então eu estou dizendo resumido, porque cada capítulo desse dá para a gente discutir, cada um.
como é essa sensibilidade, como é o problema da obsessão. Que coisa fantástica! O Kardec chama a atenção: obsessão simples, obsessão conjugada, a possessão e o sujeito à fascinação. Obsessão simples é mais simples, é fácil de ser tratada, porque muitas vezes o obsessor nem tem tanta maldade com a pessoa, entrou nele porque ele está lá. Como eu vi uma vez o espírito estava perturbando o cara: mas por que você está fazendo isso? O que é que ele fez? Não fez nada. Mas e por quê? Ele vinha com a cabeça aí, cabeça vazia, sem fazer. Eu encostei nele. Quer dizer, ele nem tinha maldade, encostou. Está lá ele sentindo. A gente diz, está lá, entrou numa discoteca pesada, rave, a pessoa diz: eu estou querendo sexo, porque eu não encosto nesse aí e eu vou ter o abuso. Eu estou querendo usar droga, ele está querendo fumar maconha, deixa ele fumar maconha e eu aproveito ele. Tem a obsessão simples, que a obsessão simples, a complexa, quando é conjugada, já é pior. Mas pior de todas é a fascinação. Mas por trás da obsessão, todos os estudos mediúnicos vão mostrar que por trás da obsessão tem duas marcas muito fortes, que é a culpa e o medo. A culpa e o medo são marcas muito fortes para atrair a obsessão. Dá para a gente falar só do medo e a obsessão, da culpa e a obsessão, tem muito material para isso. E a fascinação é pior, porque ele começa a achar que é aquilo. Principalmente os intelectuais, porque ele começa a se achar que é muito importante. Por isso que o estudo da mediunidade, a partir de Allan Kardec, é muito importante, porque você vai colocar seu corpo, tem que entender o que é que você está fazendo, mas precisa, junto do estudo, o caminho ético-moral, que é o que ensinou Jesus. Porque se conhece só o caminho ético-moral, como alguns religiosos conhecem, mas se ele não tem o estudo, ele pode caminhar para o misticismo. Caminhar para o misticismo. Ele lá, está lá. Como é que faz? Acende uma vela para o seu anjo da guarda. Ele não conhece a boa vontade. Ele está com boa vontade, mas ele não entende. Ou se não vai lá, aquele médium que fica em algumas escolas aí, escolas pentecostais, falando e acha que está falando línguas. Como não está falando línguas? Não conhece. O estudo de línguas, cenografia é bem estudado. O Bozano fez um estudo bem, e dá para você entender como é que isso funciona. E até o médium, que às vezes está trazendo essa informação, porque ele não conhece, mas tem gente que tem informações que é diferente, esse estudo anímico, que é outra área diferente. Mas você veja, então esse entender a mediunidade, o estudo que vai debruçar, é trabalho para milhares e milhares de grandes cientistas que vão debruçar sobre o assunto, para descobrir mesmo a cadeia toda bioquímica, da fisiologia, da física, do estado imunológico, como é que isso vai acontecendo. É um trabalho para muitos, não é para um só. São milhares e milhares de grandes cientistas que vão debruçar sobre isto para trazer para as pessoas. Só que a mediunidade, como sempre existiu, então pega lá atrás, no Velho Testamento, o bocado de profeta que era médio, dizendo: olha, vai vir Jesus, o Cristo é a última palavra, apontando para o Cristo. Você vai ver um bocado de trabalhos lá, tudo mostrando para isso. Desde o Davi, do Isaías, do Joel, daqueles médios todos lá atrás, falando sobre o assunto. Quando chega Jesus, ele vai servir de modelo e guia. Só que Jesus, ele diz lá para os discípulos dele, quando ele faz a sessão: olha, fique aí, que o Espírito virá conversar com vocês. Aí eles, com 50 dias, quando houve a Páscoa lá que Jesus foi crucificado, 50 dias exato, veio o fenômeno de Pentecoste. O fenômeno de Pentecoste é um fenômeno que chama a atenção, porque como é que está lá descrito lá no Novo Testamento? Tem aquele estrondo imenso, que faz o barulho, chama a atenção da cidade, que é estudado pelo Allan Kardec, como é que isso foi feito, aquela ventania que é estudada, e vem aquela labareda, aquele de fogo, não é de fogo, é de luz, que vem
e a forma de línguas, e vai encostando em cada um, que eles vão falando línguas no processo de xenosia, que é bem estudado isso no Espiritismo. Aí eles falam, aquelas línguas que eles vão falando, para as pessoas chama atenção, porque cada um falando línguas diferentes. Mas todos 120, que eram 120 pessoas que estavam lá, falando, todos estavam falando de Jesus e falando de Deus, de Jesus e de Deus, mostrando que Jesus é o mesmo que lá atrás dizia que o Messias vinha, é o mesmo, e esse Messias chegou e não entenderam. É esse mesmo Messias que diz para eles que depois vai vir o Consolador prometido para relembrar tudo de novo, para trazer de novo essa verdade. Então, a partir do Pentecoste, a mediunidade toma um caminho a serviço do Cristo e para o Cristo. Então, como o Espiritismo chega para relembrar, o Espiritismo diz a mediunidade tem que ficar a serviço do Cristo e para o Cristo. Agora você entendendo que agora você pode entender, aí você vai fazer com muito mais segurança, porque você agora sabe. Diz, eu estou vendo, não é porque eu sou psicopata, é porque tem um fenômeno mediúnico, estou ouvindo, eu entendo esse fenômeno, está entendendo. Então você passa um novo entendimento. Um novo entendimento faz com que você mude a sua maneira de agir, de ser, de conduzir. Por isso que o médium, ele é como se dissesse para ele, você com a sua mediunidade, que você tem consciência, ou você toma o caminho do bem, ou você vai se atrapalhar, porque você, mediunidade é sintonia, você tem facilidade de fazer sintonia. Se você não toma o caminho do bem, você vai sintonizar com quem? Você tem que tomar o caminho do amor, não tem outra saída para você. Você vai ter que, às vezes, a mediunidade, num caminho de devedores, com o planeta nosso ainda de atraso, você tem que dizer, você tem que ter paciência diante das suas provas e suas dificuldades. Você veio aqui para treinar o amor, para treinar a caridade, para treinar a bondade, para treinar a alegria, para treinar a paz. Então, por isso que você vê um médium como o Divaldo, 92 anos, sorrindo, e vai lá nas dificuldades, porque ele usou a mediunidade dele a serviço do Cristo. Ele tem um caminho ético-moral que o Espiritismo aponta e, ao mesmo tempo, do entendimento. Então, a mediunidade será estudada pelos homens de ciência, com detalhes, mas também não pode se afastar da parte ética-moral. Por isso que o Espiritismo, ele traz um entendimento para a mediunidade. Então os religiosos vão estudar a mediunidade, porque eles vão precisar estudar. Todos esses caminhos vão, e a mediunidade é para nós. O que é que nós estamos fazendo da nossa mediunidade? Qual o uso que estamos dando? O ideal seria quando no futuro, a mediunidade do futuro será captativa, que você já está num caminho voltado para o bem e você vai captar informações de espíritos superiores a você. Porque é sempre assim, Jesus é o modelo e guia. Como é que Jesus fazia? Jesus, pelo grau de evolução dele, pelo comandante, tinha aqui milhares e milhares de espíritos angelicais à disposição dele. Está ele, né? Esses espíritos angelicais. E Jesus é como se fosse médio de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus estava sempre entrando na frequência da compaixão com os miseráveis. Com os miseráveis. O cego, aleijado, leproso, doente, prostituta desvairadas. Ele estava lá ajudando. O médio nosso, se toma Jesus como modelo, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós não podemos entrar em espírito angelical à nossa disposição, que nós não temos grandeza para isso. Nós não temos espíritos superiores à nossa disposição, mas nós já sabemos com estudo, toda vez que você faz o bem, espíritos superiores vêm lhe ajudar. Toda vez que você toma o caminho do amor, espíritos superiores vêm lhe ajudar. Toma o caminho da caridade, toma o caminho. Então nós já sabemos que para se ligar a espíritos superiores a nós, o caminho é esse. Caminho do bem, da caridade, da bondade, do amor. É esse o caminho que vamos fazer essa ligação superior, como defesa para nós. E como embaixo
Nós temos que entrar igual Jesus, entrar com compaixão com os miseráveis, com os sofridos, com os que estão sofrendo. Não você entrar em compaixão com o traficante, não você querer entrar na frequência do traficante, senão você vai virar traficante. Você tem que entrar na frequência da compaixão e poder ajudar a prostituta desvarada, o doente. Por isso que as casas espíritas, você vê ajuda dos doentes, por isso que elas todas têm trabalho de curas. Você vê por isso que ela tem a desobsessão, porque são os obsediados que Jesus fazia. Ele está sempre a caridade de querer ajudar, é como eles faziam lá com as pessoas de fragilidades. Então a mediunidade, ele vai lhe colocando nesta posição, que é como Pedro escutou de Jesus. Pedro, não se preocupe muito com as coisas tuas. Se preocupe com os irmãos do Calvário. Como ele diz, os irmãos do Calvário. Então, se preocupe em entrar na frequência da compaixão com esses irmãos sofridos. E não se preocupe que a superioridade vai lhe ajudar. Então, a mediunidade entendida pelo Espiritismo é outro caminho. Aí são as reflexões. Lógico que um assunto desse é imenso, não dá, porque cada capítulo desse dá para estudar só vidência, só audição, cada um desse dá um capítulos imenso. Mas serve para as nossas reflexões. Que Deus ajude que cada um de vocês faça bom uso da sua mediunidade, entenda que a mediunidade precisa ser estudada, por isso quem frequenta a casa espírita precisa frequentar cursos para estudar e entender isto, e precisa ela estar armada com a parte ética moral que Jesus já deixou como base para nós. Nós não precisamos inventar ética moral diferente, que Jesus já deixou tudo pronto para nós. Então aí, agora, muita coisa aí, os cientistas que vão se debruçar para trazer, porque a bioquímica, a imunologia, a física, cada detalhe desse, é eles que vão ter que fazer. E eles estão demorando para fazer, mas daqui a pouco vão começar a fazer. Deus guarde vocês, uma boa sorte e até o próximo encontro nosso, né?